Olá, tudo bem, meninas? Hoje mais um podcast, que eu não consigo falar de outra forma mesmo, né? E com a nossa querida, maravilhosa Sâmia, que a gente ama, e ama mesmo, né? A Sâmia é professora, servidora pública, em 2 padrões, 2 municípios, né? Então tem muita possibilidade de falar muita coisa aqui pra gente. Presidente do sindicato, né? Do Sinsex, São José dos Pinhais, especialista em educação e direito educacional, né, minha querida? Isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Até me enrolei pra falar São José dos Pinhais, né? Tudo bem com vocês? Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui no podcast. A gente não consegue falar de outro jeito agora. Muito bacana essa ideia. Muito bom, você gostou. E a gente queria, né, eu e a Milena, todo mundo já conhece a Milena, te chamar para falar de um assunto muito importante, né, Sam, que são as bandeiras de lutas dos servidores públicos. E você pode falar em 2 prismas, né, como presidente do sindicato e sendo servidora em 2 locais, inclusive você também tem muita experiência com questão educacional, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, são inúmeras bandeiras de luta, né, e aí... no macro, assim, a maior bandeira de luta do trabalhador de serviço público é a valorização, né? E não é a valorização só pela via financeira, do ponto de vista de que nós temos que ter melhores salários. É o reconhecimento das nossas carreiras, das nossas formações, isso é muito importante, né? Então, por isso, essa é uma bandeira para todos, né? No macro, assim. E aí, pontualmente, nós temos as bandeiras de luta dos segmentos, né? E isso passa por uma perspectiva de todos os municípios. Não é uma particularidade de São José dos Pinhais, de Curitiba, de Colombo, por exemplo, Pinhais, Piraquara, porque a gente vai falar um pouco, né, a nossa realidade é muito mais próxima, porque a gente vivencia muito a questão da região metropolitana. É ter lá o seu plano de cargos e carreira. Cada segmento, eu sou do quadro do magistério. Um crescimento efetivo que reconheça o profissional do magistério passa pela importância de se ter um plano de cargos e carreira. Um profissional da saúde passa por pensar a jornada de trabalho dele. Então, nós precisamos sim ter 30 horas na enfermagem. Um profissional da segurança pública, como a guarda municipal, também passa a discussão por um plano de cargos e carreira, um reconhecimento da função enquanto guarda municipal, do poder de polícia que esses profissionais têm e a atuação deles nos municípios, porque a guarda municipal hoje ela mudou a perspectiva de trabalho. Esses agentes de segurança, eles têm uma outra perspectiva de trabalho. E aí, nós temos outras carreiras no serviço público, né? Os trabalhadores do SUAS, que é da assistência social. O SUAS ainda, ele caminha a curtos passos. Nós precisamos de mais valorização. Os nossos educadores sociais, por exemplo, tramitam ainda um projeto de lei de reconhecimento da profissão no Senado, e é muito importante isso. E aí nós temos outros trabalhadores do serviço público. Na sua essência, a valorização ela passa pelas discussões da condição de trabalho, passa pelas discussões do vencimento, passa pelas discussões da carreira, da saúde mental, e essa é uma discussão importantíssima, e mais do que isso, meninas, a gente tem uma bandeira de luta muito importante dentro do serviço público, que é o combate ao assédio moral, porque todos os dias tem um servidor público sendo assediado. Foi o nosso primeiro assunto aqui do primeiro episódio do podcast sobre o assédio, né? Que é o que vivencia e é o que a gente vê todos os dias.
triste, mas é o Porque ainda existe uma dificuldade imensa de comprovação, né? Sim. Não, e uma violação de direitos, né? Inúmeras violações de direitos. As mulheres, principalmente do serviço público. Ser mulher e estar no serviço público é quase que uma dicotomia. É quase que uma dicotomia. Porque você tem tantos enfrentamentos, você tem que fazer o enfrentamento para demonstrar que você é uma profissional, que você tem formação, que você pode galgar postos de chefia, de coordenação, de direção geral, de secretariado. E ainda você tem que provar para o munícipe que você é um bom trabalhador de serviço público. Você passa por vários excessos, né? As pessoas, elas avançam muito os limites. Elas avançam os limites. Então, nós temos inúmeras bandeiras no serviço público, assim. Mas a maior discussão é a valorização do profissional do serviço público e as condições de trabalho, né? Isso passa muito, assim, a discussão da condição de trabalho para poder garantir, dar as garantias mínimas, né, da eficiência do serviço público é muito importante. Porque se a gente não tem condição de trabalho, o serviço, a eficiência do serviço público não chega para a população, não chega na ponta. Então eu sou profissional de sala de aula. Se não tem mais professores, eu não consigo garantir um processo de ensino-aprendizagem. E os profissionais da saúde também, eu acho que sofrem muito com isso. Nossa, demais. Né? É o que a gente escuta todos os dias. Esses pontos que você levantou, né, que está muito em alta agora, a questão da polícia municipal, justamente para trazer essa situação dos servidores, eu até estou muito preocupada com a questão previdenciária, né, que eu sempre estou lançando aí, mas enfim, a questão da polícia municipal, realmente reconhecendo o que eles já fazem de fato, né, estando lá ingressados no artigo 144 da Constituição, e esse é um ponto muito importante. E outra questão que você falou agora, que eu lembrei, tem uma pesquisa que demonstra que as servidoras públicas, mesmo as servidoras públicas de altos cargos, mesmo assim, elas ainda são responsáveis pelo cuidado da casa. Sim. Então, e é muito engraçado que se fizer um comparativo entre as servidoras públicas e as CEOs selitistas, né, ou do mundo privado, elas têm muito mais encargos, não sei se é em decorrência do perfil, o que seja, do que essas mulheres com altos padrões de cargos da iniciativa privada. Então é muito interessante pensar que as servidoras públicas sempre estão nessa situação, né, de subsunção, de submissão. É muito triste pensar isso mesmo. E na estafa do trabalho, né? Estafa. Porque tudo isso leva à estafa do trabalho. Assim, claro que hoje a gente não consegue ter a perspectiva desses dados, desse mapeamento, mas no dia a dia você começa a pensar, por que tanto servidor com depressão? Por que tanto servidor com afastamento? Por que se discute tanto burnout? Essa estafa de trabalho, ela é o acúmulo de muita coisa e não é só do campo, do vínculo com o trabalho, da relação do trabalho, mas é do cotidiano, é do dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, a mulher, ela já acorda trabalhando, né? Isso aí. Ela já acorda trabalhando, você já levanta com essa relação, né? O teu dia já vai sendo construído em cima da relação de trabalho. Do dever do cuidado, né? Enquanto o homem, ele não tem essa responsabilidade do cuidado como a mulher. Uma outra questão importante que você falou sobre a questão de legislação, que eu sempre comento, né, isso em todas as minhas lives, a questão do servidor público é sempre mais demorada, né, na situação de avanços de direitos e principalmente levados na legislação. Então, se você for pensar na greve, se for pensar, não existe, né, e as pessoas criam uma situação de que o servidor público é privilegiado, né, e eu sempre falo sobre isso. Não, os direitos dos servidores públicos sempre demoram muito mais para serem reconhecidos do que os dos trabalhadores seletistas. Não estou dizendo que não há violação, né? Tá aqui a Milena para brigar comigo.
há muita violação dos direitos dos trabalhadores seletistas, mas os servidores demoram sempre mais para ter esse reconhecimento. Não, eu acho isso isso me causa extrema indignação, né? Quando ser presidente de sindicato faz com que a gente transite, né, pelo meio do campo jurídico. E aí quando você aprende que a administração pública tem o prazo em dobro, você fica horrorizado, né? Você fala assim, mas como assim? Não, e sabe o que é mais engraçado? A omissão legislativa é muito grande, é o que mais tem. Por exemplo, a aposentadoria especial do servidor, a gente demorou muito, né? E ainda vários municípios não reconhecem. Se a gente for pensar ainda no campo da aposentadoria, PCD e tudo mais, então são direitos que não são garantidos. Aí quando você recebe uma contestação do município, do estado, da federação, enfim, qual que é a motivação para eles não considerarem o pedido? A falta de legislação. Então eles se validam da ausência legislativa para violar direitos, né? Então é muito assim pensado. Na minha cabeça é o seguinte, é pensado. Não se legisla para o servidor porque não tem intenção de se legislar. Mas aqui eu acho que é um assunto geral. E até mesmo a gente que tá aqui e atua na área, até familiares próximos, a gente conversa e eles têm esse pensamento. Daí você vai mudando aos pouquinhos. Disso de que o servidor não é tão privilegiado. Daí você fala, não, mas ele tem a estabilidade dele, já tá pronto. Então é sempre baseado nisso as justificativas, né? Você sabe popular. Que eu sempre brinco aqui com o pessoal da equipe que eu não consigo entender uma pessoa que entra para trabalhar no nosso escritório, que atua com servidores todos os dias, que ainda queira ingressar no serviço público. Que queira concurso ainda. Eu sempre falo isso. Eu não consigo entender, porque a gente aqui vê todos os dias a realidade, violação de direitos, burnout, não quero nem entrar nessa área, porque todo dia praticamente eu tive que limitar os atendimentos de burnout, porque realmente eu não estava dando conta de atender tanto burnout. As pessoas assim sendo levadas à exaustão e também atentando contra a própria vida, situações bem pesadas, né? Que o burnout, nós temos casos no sindicato, né? Que você sempre nos pede assessoramento e tudo mais, é muito pesado. Então, a carreira pública, ela, ao longo do tempo, ela foi se tornando menos atrativa, realmente. As carreiras, elas passam a ser... não tão... assim, você não tem muita motivação para entrar no serviço público, né? Depois dessas reformas, que a gente nem pode chamar de reforma, né? Desses ataques aos trabalhadores, as coisas pioraram ainda mais, né? E aí, mas assim, é sempre importante você pensar a sua carreira no serviço público. Isso é uma coisa que eu, ao longo do tempo, fui amadurecendo isso e dialogando com muitas pessoas. Lá no município nós recebemos muitos servidores novos. E aí o sindicato tem feito esse papel de trazer essa informação, né? Olha, às vezes um servidor que estava num determinado município e aí ele vem e pergunta, olha, será que vale a pena eu sair desse município e entrar para esse município? Uma das coisas, as primeiras coisas que a gente apresenta é o estatuto, né? Olha, veja, esse é o Estatuto de São José dos Pinhais, que não é uma legislação que nos agrada. Não. Que o nosso entendimento é de que tem que acontecer uma reforma nesse estatuto e nós defendemos isso. E aí você começa a explicar para a pessoa quais são os caminhos, como que funciona, como é o cargo dela, o que ela vai fazer, aí ela já vai pensando. E por óbvio, tem uns que ficam, tem outros que vão buscar. Tem outros que prestam um concurso só porque pensam na estabilidade. Aí chegam no serviço público e descobrem que o cargo dele está extinto. E isso acontece. Mas aí tem o sindicato que cumpre com esse papel de trazer a informação, a clareza, a legalidade. E foram os sindicatos que se mantiveram, né, depois da reforma trabalhista, porque os sindicatos do setor privado tiveram um abalo ainda maior. Então, o sindicalismo do servidor público ganhou ainda mais força dentro dos papéis, né, de movimento social. Eu defendo muito o sindicalismo, você sabe disso, mas os servidores públicos que conseguiram manter os seus sindicatos, né? Sim. Porque houve aí, e foi tudo pensado também, né?
Porque dentro da reforma trabalhista você trouxe mais possibilidades da negociação coletiva, então o negociado vale mais que o legislado, mas aí você enfraquece os sindicatos, né? Então é tudo muito perverso e repensado mesmo, né? Sim. Nem se fala muito mais em sindicato, né? Dos trabalhadores privados. Claro, existem vários. Os mais fortes, assim, se mantiveram, mas de pequenas categorias A gente sabe que foram extintos, né? É uma pena isso mesmo. Sim, e eu vejo que assim, ó, muita coisa mudou no mundo do trabalho e muita coisa ainda vai mudar. Só que assim, o campo sindical também percorre tem uma nova perspectiva, né? Um novo diálogo, uma nova frente de enfrentamento, uma nova linha. É tudo, né? Então, assim, a gente vê que as correntes também vão mudando, o próprio judiciário, né? Por vezes a gente vê um judiciário que não é pró-trabalhador, por outras vezes a gente vê manifestações mais, nossa, que daí você se volta e diz assim, não, ainda vale a pena, né? São raras, mas existem. São raras, mas ainda existem, né? Existem. E tem essa importância, mas cada um tem a sua importância. E é uma importância para o processo histórico. Claro que é. As meninas sabem. A minha alegria quando a gente começou a ter reconhecimento da perspectiva de gêneros nos julgados, né? Porque é uma questão que eu discuto há muitos anos, muito antes de ter o protocolo, e a gente sempre pediu para que fosse analisada essa questão da mulher. Quando teve a primeira, nossa, faltou eu acender fogos aqui na escritório. Por quê? Porque é um avanço, exatamente o que você mencionou. O judiciário vai mudando. Daí, em contrapartida, hoje a gente tem aquele depoimento daquele desembargador, né? Bom, meu Deus, isso é uma discussão, né? Para quem não está nos ouvindo, um desembargador que falou coisas horríveis em relação à mulher. Como que é que eles falaram, sabe? Que toda mulher quer uma piscadinha, uma cantadinha elegante. Gente, né? Você vê isso num espaço institucional. Esse é uma autoridade, né? Uma né? autoridade. Que usa o seu simbólico, que tem o seu simbólico. E ele estava dentro de um julgamento ali, né? Entre aspas, uma questão de uma sessão de julgamento. Ele falando aquilo, é uma coisa... Não, e assim, trata da pauta feminista de uma maneira pejorativa. Essas feministas, né? Ele fala. Como se fosse... Não, e ainda traz uma linguagem vitimista dizendo que, nossa, nós homens estamos sendo assediados por mulheres feministas. Não, assim... É lamentável, é lamentável. E aí, claro, por vezes a gente também pensa que ou é ignorância, né? Só pode, né? Eu quero acreditar. Eu prefiro acreditar. Porque não é também. falta de conhecimento, não, né? Cada desembargador é difícil, não é falta né? de conhecimento. Notório saber jurídico. Ele é ou é ignorância mesmo, ou é assim, ou ele é um legítimo defensor da pauta conservadora, do patriarcado, isso mesmo. Ele só está reafirmando a sua corrente ideológica ali. Mudando saco pra mala, que agora a gente começou a falar de patriarcado, vou ficando nervosa, né? E nós três combinamos, né? Combinamos o look. O preto básico. Usamos o preto básico hoje. Não, são pautas muito pesadas, né? Se pensar em servidor, você já vai para um caminho de violação de direitos absurdos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da tua realidade do dia a dia, né? Como que o sindicato atua, nos contar um pouquinho como que acontece. Então, o Sincep é um sindicato muito atuante. Nós temos muitos servidores. E aí, assim, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma perspectiva de trabalhar o todo, né? O atacado. O atacado. Mas ao longo do tempo, você vai percebendo que as pessoas, elas têm suas necessidades. Elas têm e não só a necessidade específica, porque ela teve uma violação de direito, porque ela tem uma pauta
específica, como por exemplo, as mulheres que precisam de redução de jornada porque têm seus filhos que são autistas ou que têm uma condição que necessita de um atendimento mais próximo da mãe. Então, mas é porque tem N situações que são pontuais e que o servidor precisa de um atendimento individualizado, precisa desse acolhimento. E aí, ao longo do tempo, a gente foi criando mecanismos de trabalho no sindicato para que pudesse dar conta das pautas que envolvem todo o coletivo, sem deixar de lado aquele trabalhador que tem a sua necessidade. Então, hoje, nós atendemos todos os filiados que procuram o sindicato. Assim, claro, vocês têm êxito 100%? Não, nós não temos êxito 100%. Mas nós buscamos sempre uma solução. Seja lá na via administrativa, seja na via judicial, mas o servidor ele não sai do sindicato sem uma resposta. Isso é muito importante. Sair com uma resposta. Hoje, em São José dos Pinhais, o servidor público tem o amparo do sindicato. Eu sempre digo assim, ó, e se for necessário, eu vou lá. A gente sabe que ela vai. Eu vou lá. Se a gente não resolver aqui, não, eu vou lá. Eu vou. Então, assim, fundamentalmente são essas questões que a gente tem trabalhado, assim, sabe? Claro que a administração pública podia fazer mais. Claro, poderia alterar o estatuto, poderia ter plano de cargos e carreira, podia ter melhores condições de trabalho, a gente não deveria litigar tanto, mas nós não temos a caneta de quem está à frente da administração pública. Não temos. Se nós tivéssemos, com certeza, as coisas seriam diferentes. Pelo contrário, né? Vocês estão do outro lado. Nós estamos do outro lado. Esses dias eu tava num congresso e eu tava conversando com uma procuradora. Aí ela perguntou, né? O que vocês atuam e tal? Eu tava falando pra ela. Na hora ela. Então. Assim, já veio aquela postura de. Então não posso falar com você. Não, eu sou. Então contra nós, né? Tipo, aquela posição. Outro dia também eu tava conversando com um procurador no telefone pra resolver uma situação. E há uns comentários, assim, que se coloca como inimigo mesmo, né? E a gente é colega, né? E o que mais me choca é que são servidores públicos. Eles não se colocam daí desse lado. Claro que isso não é geral, né? Tem vários procuradores que não tem. Mas assim, ao longo do tempo, mas isso também, o sindicato tem esse papel de educar as massas. E eu acho isso muito, muito importante. Educar as massas e buscar esse ganho de consciência, porque esse sindicato e esse sindicalismo que faz esse trabalho de enfrentamento da classe trabalhadora versus classe trabalhadora, que coloca, por exemplo, um procurador contra qualquer outro trabalhador de serviço público, e só porque ele é procurador, ele assume de fato a responsabilidade de representar a administração pública. Mas ele é um trabalhador. E aí, esse sindicato que faz isso, esse dirigente sindical que faz isso com este trabalhador, ele não é um dirigente sindical, que educa as massas. Se exclui, né? Se exclui quando necessita. Não educa as massas. Nós estamos ali para educar as massas. Claro, tem momentos que nós vamos divergir. Claro. E isso é muito importante. Mas mesmo dentro da divergência, nós estamos num processo educativo pedagógico. Professora, né? Super professora. E é verdade, né? Isso. Eu sempre falo, se puder ser educativo pedagógico punitivo, melhor ainda. Nem sempre. Isso eu tô falando da administração, né? A administração, sim, ela busca, né? Às vezes a gente vai para umas audiências lá e aí a gente sempre tem esse discurso. Não é para ser pedagógico, não é para ser punitiva, não, mas é assim. E às vezes a gente faz umas defesas e se coloca
lá, mas nós somos trabalhadores do serviço público. E eu sempre uso um exemplo que o serviço público é como um eletrocardiograma. Um dia nós estamos aqui, outro dia a gente está Lá em aqui, cima, e aí, um desce e sobe. A conjuntura muda, a legislação muda, as coisas mudam. Agora eu me lembrei de um procurador esses tempos que houve atendimento, que entrar com ação, né, enfim. E aí ele falou assim, doutora, só que agora nós temos um problema. Por quê? Porque a outra procuradora também vai entrar com o mesmo processo. E a outra procuradora, somos 3 só no município, é minha sobrinha. Falei, meu Deus do céu, quem que vai defender essa administração, né? Fiquei pensando em quem vai socorrer a administração pública. Quem socorre a administração? Não vai ter, né? Porque a sobrinha, como que vai fazer, né? Não, acredito que vai, inclusive não vão permitir, né? Essa é uma outra... Isso é uma coisa muito interessante no serviço público também, né? Essa relação do étnos, né? Porque muito antigamente as pessoas tinham isso. Então, a Milena é minha prima, por exemplo, e aí ela vai fazer a carreira pública. E aí eu me esmero na Milena, eu vou fazer a carreira pública. E aí daqui a pouco tá todo mundo dentro do mesmo departamento. Igual aqui, ó, pra vocês não sabem, mas a Milena é minha prima mesmo. Ela fez aqui tirando esse sarro. E aí tá todo mundo no mesmo departamento, e aí daqui a pouco, é por isso que se criou o nepotismo. Esses dias eu brinquei, me perguntaram, mas administração, não sei o que. Falei, gente, eu não posso. Primeiro, meu escritório eu amo, né? Eu tenho essa sorte que eu amo, que eu faço. E outra, onde que eu vou colocar minha família? Minha família tá no escritório, lá eu não posso fazer nepotismo, né? Então não existe essa possibilidade. Vai rolar. Mas eu posso, né, Milena, ela pode, é verdade. Pode, Ou ela pode assumir aqui e eu ir pra lá. Também. Sim, e são relações construídas, né? São relações construídas. O serviço público é uma grande família que tem suas regras. Tem as suas regras. Mercado, né? Regras invisíveis. Tem suas regras. Claro que nem sempre nos beneficia, né? E nunca nos beneficia, assim. E aí a gente... Só que também nós temos que ter, assim, uma leitura muito clara do que é administração pública, né? O que é administração pública? Quais são os critérios, né, da administração pública? Porque, às vezes, nós pensamos muito na nossa individualidade. Sim. Muito na nossa individualidade, né? E aí, ser servidor público e não agir sobre a legalidade, a moralidade, a eficiência, a publicidade, enfim. Artigo 37. Da Constituição. Da administração pública. E agir sobre os nossos interesses individuais não nos coloca para servir. A gente foge da linha do critério de ser servidor público. Então, às vezes as pessoas procuram e falam assim, mas Sâmia, isso é uma injustiça. Eu falo, realmente é uma injustiça com você, mas nós temos um coletivo. Isso é uma questão que o servidor precisa analisar, principalmente quando vem a questão de remoção. Claro, existem muitas remoções arbitrárias que nós sabemos, inclusive por perseguição, assédio, né? Isso a gente sabe. Mas quando precisa de um servidor, daí vem, mas não me avisaram, não sei o quê, e fulano... Tô há anos no mesmo... Esse é o curso, né? Estou há 25 anos na mesma UPA. Puxa, deixa eu te contar, o teu concurso é para o município, né? Mas assim, o município erra quando ele não tem normativa. Exato, tem muito menos motivação, né? Assim, eu tenho vivido essa experiência de estar em 2 municípios e aí, claro, a administração pública também não pode rotular as pessoas apenas com uma matrícula. Sim. Assim, aí a gente perde a essência da dignidade humana. Não, também que é o que acontece, né? Também não pode ser assim. Acho que tem que ter um equilíbrio. Mas assim, eu vejo que num espaço tem muita legalidade. É normativa disso, é regra disso. E no outro muito pouco. E no outro não tem nada, né? Você fica buscando aonde que tá escrito.
Qual que é? Claro, isso muito nos interessa, porque são nesses vácuos que a gente ataca, né? Sim. Mas em outro espaço não, tem normativa para tudo, tem regramento para tudo, tem legislação para tudo. Então você acaba que você se torna um robô, né? Isso reflete aquele caso, né, que vocês me chamaram para falar sobre atas lá no sindicato, que inclusive deu o maior rolo, todo mundo gostou. E tem que ir né? de novo. Tem que ir de novo, porque tá todo mundo pedindo. Só me chamar que eu vou. E aí eu mandei mensagem pra você, tem certeza que não tem nada sobre esse tema? E você não tem. E eu mesmo assim fui procurar e fuçar várias notícias. Depois eu descobri que os servidores nos contaram que tinham orientações faladas, né? Eram só orientações, chamavam né, os gestores e falavam, ó, façam isso, façam aquilo, mas sem nenhuma normativa, sem nenhuma legislação. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim pra mim, assim, mas você tem certeza que não tá escrito? Eu falo, minha gente, eu estudei esse estatuto, eu estudei essa lei orgânica, eu conheço a legislação do meu município, entendeu? Eu acho que, assim, antes de mim, só tem uma pessoa no município que conhece tão bem a legislação quanto eu, entendeu? E não é o procurador-geral do município. Eu não vou falar o nome da pessoa, é uma mulher. Ah, tem que ser, obviamente tem que ser. E também não é prefeita. Ah, é, né? Porque é prefeita. Não, também não É é. verdade. E esse ano a gente vai ter, enfrentar várias questões, né? Que sindicatos têm grande atuação, tanto nas eleições municipais quanto na eleição do sindicato, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho também sobre a situação que tem acontecido dentro do município, como que estão as situações assim em relação a essas violações que têm acontecido, né? Como que os servidores chegam para vocês? Ah, não, Sâmia, vem aqui me salvar, tal, ou eles já chegam mais querendo judicializar, porque isso é importante que as pessoas entendam, né? Então, eu acho que avançamos bastante na medida de que nós estamos conseguindo resolver as coisas administrativamente. Esse é o ponto. Uhum. Isso é muito importante. Dado o momento, se litigava muito, né? Então, vamos para a esfera judicial. Vamos para a esfera judicial? Não resolveu, vamos para a esfera judicial. Agora não, a gente tem assim, nós conseguimos trazer discussões para o espaço do trabalho. Então, por exemplo, tá acontecendo uma situação de assédio moral. Uhum. Aí nós conseguimos reunir os trabalhadores, a gente consegue trazer o departamento, Isso é muito legal. a secretaria, um representante, fazemos o registro em ata, conseguimos resolver ali administrativamente, é encaminhado né, para a abertura de sindicância, para explorar isso. E aí eu sempre falo, assim, ninguém tá ali na posição de juiz. Uhum. Ninguém. E nós não podemos assumir. Se quiser, daí procura o judiciário, né? É muito importante a abertura da sindicância. Uhum. Para o trabalhador que está reclamando, né, que está colocando isso, e aí eu não estou falando reclamando enquanto reclamação, mas reclamante, Uhum. e para o trabalhador que está sofrendo isso, né, que está sendo acusado de estar cometendo. Uhum. Por quê? Porque a sindicância vai ter uma comissão que ela não tem parcialidade, que ela vai ouvir, vai apurar os fatos, então, assim, vai se resolver a situação em outra esfera. Então, assim, eu vejo que isso tem sido muito produtivo, muitas vezes nem leva a sindicância, as coisas já se resolvem ali, se faz algumas retratações Internamente. Internamente, às vezes é feita a remoção de alguns trabalhadores de local, às vezes a chefia sai da chefia. Muito dentro do diálogo. Dentro do diálogo, assim, então isso avançou muito, assim. Claro que tem situações que a gente tem que ser mais enérgico, né? E tem situações que estão surgindo e são debates que nós temos que nos aprofundar mais no serviço público. E isso muito me preocupa. Durante muito tempo, nós tínhamos pessoas que elas tinham uma prática muito arcaica. E agora tem vindo uma nova geração para o serviço público. E essa nova geração passa por várias discussões. Discussões que têm a ver com a sociedade. Questões da sociedade. E nós estamos vendo o que no serviço público? Nós estamos vendo preconceito racial.
intolerância religiosa. Nós temos violência relacionada à identidade de gênero dentro do serviço público. Surreal, né? São coisas que são inadmissíveis. Inadmissíveis. E aí, nós estamos, sim, neste momento, buscando o judiciário para ter essas garantias. Algumas vezes tem que levar para o constrangimento mesmo, né? Não tem o que fazer, porque são violações que perpassam, né? Não tem como, assim, é inadmissível. Sobre esse ponto que você tem colocado, aqui a gente defende muito a questão do esgotamento das vias administrativas, isso é muito importante. A gente poderia até entrar numa questão de arbitragem, de administração e tal, mas não é o foco aqui hoje, né? Mas eu sempre foco no esgotamento das vias administrativas que a gente precisa. Na questão de processos administrativos, você citou a sindicância, né? Mas nos processos administrativos, a necessidade de que as pessoas contratem advogados para ir junto, né? Porque criou-se aquela máxima, e tudo bem, o STF favoreceu isso, né? Na súmula incluinte 5, ele disse que não tem problema nenhum, não tem advogado, não vai ter nulidade, enfim. Mas a gente sabe da diferença de um processo administrativo com acompanhamento técnico e sem, né? Mas, doutora, eu vou dizer agora, doutora, eu vou dizer o seguinte, qual é o problema? As pessoas não têm essa informação. Hoje mesmo aconteceu uma situação pontual que uma servidora buscou uma informação e disse assim, olha, eu fui notificada de um processo administrativo por causa de bens e patrimônio. Os servidores não sabem. E aí, eu preciso de um advogado para isso? Não, porque eu sei aonde que tá e o que aconteceu com esse bem, mas eu preciso de um advogado? E aí eu comecei a explicar para ela qual era o rito De um processo administrativo. de um processo administrativo. E o que ia acontecer. E aí, a situação pontual do bem, do patrimônio dela é que houve um roubo na unidade. E eu acho que muita gente não sabe, quem assume determinados cargos deixa o seu nome lindo lá para o patrimônio estar em seu nome, né? E muita gente nem sabe disso. Não, inclusive agora ela não pode nem assumir um outro cargo Porque ela tá com esse problema. Até as cadeiras do local ficam em nome do servidor. E aí, quando eu expliquei isso pra ela falou assim, meu Deus, mas eu achei que era uma coisa simples, que se resolveria em 3 meses. Aí eu disse, não é tão simples. Aí já fiz até uma orientação básica pra ela, do tipo, já entre no patrimônio, dê um print da tela, porque no futuro você vai precisar pra saber tudo que tava no seu nome. Ai, eu já fiquei... Mas o sindicato tem advogado pra isso? Aí eu falei, por sorte você é filiada. E o sindicato tem advogado pra isso, né? É pra essas coisas. Mas tem N situações. Os nossos guardas, por exemplo, né? Situações na esfera criminal. E aí a gente já não consegue assistir. A gente já não consegue assistir. Dá mais prejuízo ser servidor, né? Então tem N situações. Eu sempre penso que você precisa ter sempre um advogado de confiança. Porque uma hora ou outra você vai precisar. Você vai precisar. Eu sei que nós já estamos no adiantar do tempo aqui, mas um exemplo simples. Nós estamos lá no município passando por uma CPI. Que envolveu inúmeros servidores. E aí, imagine, são mais de 10 dias de oitivas. E um monte de servidor sem assistência jurídica. Eu tenho acompanhado as CPIs, assim, e visto os servidores que estão sem assistência jurídica se posicionar de uma maneira muito ruim. Claro, eles estão lá na qualidade de testemunha na CPI. Mas essa CPI vai ter um desfecho, né? Processo administrativo de todo lado. Então tem que se tomar cuidado. E o servidor, até pelas questões básicas do direito administrativo, né? Ele fala em nome da administração pública. Então, o ponto que você iniciou ali na tua fala dizendo, se o servidor está adoecido, se o servidor está sendo violações de direito, obviamente que o serviço público prestado não vai ser eficiente.
né? E uma das coisas que a gente tem pensado muito, assim, que principalmente agora nesse campo, que eu estou estudando muito políticas públicas, essas questões, é o seguinte: tudo está no servidor. Uma política pública bem feita é relativa ao servidor, do primeiro escalão, né? O pessoal da secretaria, não importa. E o que acaba acontecendo também, que daí saem os servidores, né, secretariado, enfim, não se mantém aquela política pública porque não se valoriza justamente aquele servidor que vai continuar, né? Então, o problema é muito mais embaixo, né? Assim, o pilar que dá sustentação mesmo para a administração pública é o servidor público. Por isso que nós precisamos sempre valorizar e pensar que não se pode avançar as terceirizações. Outro ponto bem. Nós vamos ter que chamar a Sâmia de novo, que é muito bom. E além de não avançar as terceirizações, a gente tem que ter mecanismos legais para que isso não aconteça. No nosso município, por exemplo, em São José dos Pinhais, nós tivemos uma época em que existia um quantitativo mínimo de terceirizações, né, e cargos em comissão. E aí, dado momento, um prefeito chegou lá e disse assim: não, vamos inverter essa situação. Pode ser tanto por cento de servidores não efetivos de carreira e tantos por cento de carreira. Então, o quantitativo mínimo de servidor de carreira é mínimo mesmo. Meu Deus do céu. É isso. E precarização, né? É a precarização. E aí, quando avança as terceirizações, daí nós entramos numa outra seara, que é a questão previdenciária, de quem tá. E eu sempre falou em terceirização, vão mexer na tua previdência. Com certeza. Porque não se dá dá onde a conta não fecha daí, né? É exatamente isso. Sâmia, você é maravilhosa, você vai ter que vir mais, porque é muito tema, é muita coisa. A gente conversou antes, a gente já sabia. A gente já falou, vamos ficar mais contida, deixar que ela tem muita informação pra falar. Porque você é maravilhosa, né? Eu sou suspeita de falar a Sâmia, admiro ela demais, ela faz isso. Então, assim, queria te agradecer imensamente. Vamos ter que chamar mais, tá? Vamos fazer o podcast com a Sâmia. Boa, gostei. Vai ter que ter um quadro fixo aqui, porque você realmente é um poço de tudo, né? Que tem de bom. Eu sempre falo, a Sâmia é uma mulher que ela defende os servidores públicos com unhas e dentes, assim, né? E ouso dizer, sempre falo isso, que é a presidente, e tanto de homem e mulher, mais ativa de todo o estado do Paraná, sem dúvida. Né? Do sindicato. Então eu queria te agradecer muito, tá? Agora a gente vai lá pra casa comer alguma coisa. E agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando, deixando nosso canal cada vez maior. Me dá seu recadinho. Pra não esquecer de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas lives, que estão aí toda semana, 3 lives na semana, não pode esquecer. Tá bombando, né? Tá sim. bombando nosso canal. Gente, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau.